Você sabia que os aspectos econômicos deixam as mulheres ainda mais vulneráveis na nossa cultura? Se você é psicóloga e quer atender bem mulheres, você vai precisar prestar atenção nesses fatores para conseguir planejar intervenções que sejam realmente efetivas para ajudar essa mulher. Eu sou a Luana Flor, sou psicóloga e eu vou te ajudar a construir uma prática clínica efetiva e que cuide de verdade das mulheres que te procuram lá no seu consultório. Por decorrência de uma herança colonial e racista, todo o trabalho de cuidado, ele tem aí como base uma grande disparidade de gênero, de raça, que vai afetar e vai vulnerabilizar determinados grupos sociais de uma forma mais intensa do que outros. Justamente por isso, no nosso país, as pessoas que estão em maior vulnerabilidade econômica são as mulheres, negras, periféricas, mães. Essa vulnerabilidade faz com que as mulheres percam algo importantíssimo, que é a sua autonomia. Na nossa cultura, quem produz dinheiro e quem tem aí dinheiro para acessar os mais diversos recursos que a nossa cultura tem para conforto, segurança, bem-estar, está numa posição de muito maior privilégio. E quando essas mulheres estão aí em condições de dependência econômica ou vulnerabilidade econômica, isso retira a autonomia delas para tomar decisões sobre a vida delas. Então elas vão ficar mais suscetíveis a ficar, por exemplo, num relacionamento que está fazendo mal para elas, num relacionamento em que ela está submetida a diversos tipos de violência. Então escolher ficar ou não ficar no relacionamento, escolher se vai cuidar dos seus próprios filhos ou sair para trabalhar, escolher se elas vão precisar vender seus próprios corpos ou se submeter a um monte de intervenções super invasivas, deixam de ser escolhas reais e passam a estar dentro de um cenário de muita vulnerabilidade. Ou elas fazem determinadas ações e submetem a determinadas coisas, ou elas não vão conseguir ter ali o básico para sua própria sobrevivência, percebem? Grande parte dessas vulnerabilidades, elas ocorrem a partir do que a gente chama de trabalhos de cuidado. Desde muito pequenininha, as mulheres elas são ensinadas a cuidar. As meninas ganham boneca, ganham cozinha, aprendem a cozinhar, fazer papá, né? Elas já são incentivadas desde muito pequenas a desenvolver todos esses repertórios de cuidado. A grande questão é que na nossa cultura, esse tipo de trabalho doméstico, ele não é valorizado e muito menos remunerado. O Lab da Think Olga, que é uma ONG que trabalha em criar soluções para as disparidades de gênero na nossa cultura, levantou um relatório sobre a economia do cuidado que tem dados muito interessantes e que vão explicar por que é que a gente encontra tantas mulheres sobrecarregadas lá no nosso consultório. Nesse relatório, eles levantaram que o trabalho do cuidado não remunerado, se ele fosse remunerado, se a gente fosse pagar pelas horas de trabalho o equivalente que a gente pagaria aí se a gente fosse delegar esses serviços aí de cuidado, o valor que deveria ser pago a essas mulheres que estão ocupando essas tarefas equivaleria a 10,8 trilhões de dólares. Isso daí é apenas maior do que 4 outras economias no mundo. Só perde para China, Estados Unidos, União Europeia e Índia. Vocês já pensaram a quantidade de dinheiro que movimenta esse tipo de trabalho, ou que movimentaria esse tipo de trabalho se ele fosse remunerado? Mas, ao invés disso, a gente tem toda uma produção de que as mulheres devem fazer esses trabalhos por amor, por cuidado, por dedicação apenas. Nós somos alimentadas e valorizadas por quanto a gente se sacrifica e por quanto a gente se doa aos outros. O que são esses trabalhos de cuidado? Esses trabalhos de cuidado que envolvem toda essa economia invisível que a gente está desvelando aqui, eles são todas aquelas tarefas que estão relacionadas à organização da vida. Então, o que acontece? Essas mulheres, elas gastam bastante tempo da sua semana faxinando, fazendo comida, planejando o lanche das crianças, educando filhos, planejando todas as refeições para si próprias e também para sua família, para os idosos, para as crianças, para toda a casa ali que está funcionando. Todo esse tempo gasto que essa mulher coloca ali e investe aquela energia fazendo, não pode ser gasto em outras atividades, que poderiam ser, por exemplo, atividades remuneradas, outras atividades de trabalho remuneradas,
como também atividades de desenvolvimento pessoal, de lazer, de prazer, de descanso. Na hora que a gente vai olhar dados dessa divisão do trabalho entre homens e mulheres, vai ficando muito claro que até pode ter alguns homens que, olhe lá, ajudam, né, nas tarefas domésticas, mas isso não está nem perto de ser equilibrado. E com isso a gente vai tendo mulheres que vão tendo dupla jornada de trabalho, tripla jornada de trabalho, se ela também foi mãe. Todo esse tempo gasto, né, fazendo essas atividades que não estão sendo gastos para, né, o seu benefício próprio de lazer, ou principalmente aqui no foco do que a gente está falando dessa vulnerabilidade econômica, ele não está sendo gasto para produzir renda, coloca essas mulheres em posições muito vulneráveis nas relações em que ela acaba em dependência financeira das suas parcerias. Na hora que a gente está atendendo mulheres em relacionamento abusivo, por exemplo, vamos precisar construir intervenções que levem em conta todos esses fatores econômicos. Inclusive, essa pode ser uma das variáveis de risco dessa mulher nesse relacionamento e um dos fatores que impedem que ela possa sair de uma relação onde ela tem sofrido violências e abusos. E é justamente por isso que as parcerias abusadoras dessa relação vão boicotar muitas vezes o desenvolvimento profissional dessas mulheres. Para atender bem mulheres, não vai ter como a gente descolar a análise, as intervenções que a gente vai propor de todas essas variáveis sociais que atravessam essa mulher, incluindo essas variáveis financeiras e econômicas que podem estar produzindo um cenário de dependência que vai dificultar muito essa mulher conseguir ter autonomia para fazer as suas próprias escolhas e para sair de relacionamentos que podem estar fazendo muito mal para ela. E se a gente não levar isso em conta, a terapia, que devia ser um espaço de real cuidado, pode acabar se tornando um espaço de revitimização e de autoculpabilização dessa mulher por não estar conseguindo sair dessas relações. Se você atende mulheres e quer melhorar cada vez mais o seu atendimento, acompanha meus vídeos aqui ou lá no Instagram, que a gente tem muito conteúdo que vai ajudar a melhorar muito a sua prática e te ajudar a criar intervenções e análises que sejam efetivas para ajudar as mulheres que te procuram lá no consultório.